como que a gente pode pensar, ou como que você vê, né, esse cenário atual, esse jogo de forças atuais, a política nacional, como que você analisa isso, Cássio? Cara, eu acho que tem duas entradas importantes aí. Uma é as categorias modernas da política, elas estão todas em colapso. Representação, cidadania, soberania, nação, elas estão colapsadas, assim, pelo menos desde os anos 90. Então, na verdade, eu acho que a grande confusão que se dá e a grande dificuldade, inclusive, de compreender política planetária, né? Porque eu acho que não tem mais como pensar nada a partir do Estado, nação, né? O que você tem é um grande sistema mundo operando aí com assimetrias, mas que está conectado. Bom, o que a gente está vivendo com a pandemia é assim, digamos assim, a realidade disso em ato. E a segunda coisa, eu acho que há três características da política contemporânea que, na verdade, se colocam desde os anos 70 ali, com as crises que marcam a emergência do neoliberalismo e o ocaso do que a gente conheceu como welfare state, pelo menos para o norte do planeta, mas que vão se afirmar nos anos 90 e vão colapsar de vez a partir da crise de 2008, tem três características da política planetária que, para mim, servem como referências para compreender tudo o que acontece. A primeira é a espetacularização, então, quer dizer, a política virou um grande espetáculo, assim, mais ou menos como se ela fosse uma espécie de Big Brother full time e a casa, no fundo, fosse o mundo inteiro. A segunda é a judicialização, então, há uma hiperativação dos poderes judiciários que a todo momento se sobrepõe, inclusive a mínima concepção de democracia, que é bastante frágil, que o século XX produziu. E a terceira é a securitização, né, que é uma verdadeira colonização da política pela segurança. Né? Então, por questões de segurança, tudo é possível. Né? É todo tipo de abuso, autoritarismo, enfim, é possível. Aí você vai adaptando isso para os contextos específicos, né? Por exemplo, a própria pandemia, eu não entendo ela só como uma crise sanitária, eu entendo ela como uma crise sanitário-securitária, né? Que está ativando uma série de mecanismos de controle, uma hipervirtualização no sentido computo informacional da vida, com uma série de fomentos de conduta de autocontrole, de controle de si e dos outros, né, que é mais ou menos coerente com os processos históricos das tecnologias políticas de governo, pelo menos desde o século XVI, né? Porque você tinha um grande modelo, num primeiro momento, baseado na lepra, que era o modelo da expulsão, da exclusão. Então, os leprosos eram expulsos da cidade. Depois você vai ter o modelo da peste, que é o modelo do confinamento, né? Foucault discute isso longamente no Vigiar e Punir. E hoje você tem o modelo da contaminação, né, da pandemia, que é o modelo do monitoramento e do hipercontrole, onde, inclusive, as pessoas são convocadas a fazer parte do próprio controle. Então, nisso, os mecanismos de segurança, e eu estou falando tanto da segurança ostensiva, militarizada, policializada, como da segurança sutis, da segurança eletrônica, né, do arquivamento de dados, do banco de dados, que ele não funciona mais na chave da vigilância, né? Que é aquele o olho que tudo vê, o olho que tá... Não, ele é uma espécie de grande coletor que pode ser ativado por uma palavra-chave. Então, por exemplo, essa conversa que a gente está tendo aqui, ela pode passar absolutamente desapercebida dos fluxos computo-informacionais. Mas se de repente alguma coisa acontece que relaciona uma palavra do que a gente conversou aqui, pum, isso aqui pode ser pensado e aí retomado. E aí é muito louco, porque a gente vive, inclusive, experiências de tempo bastante esquisitas, né? Porque algo do passado é retomado, então, e ele se torna presente, ou algo do presente passa a ser visto completamente diferente, porque um arquivo secreto foi aberto. Então, a gente vive um momento, eu acho,
que é paradoxalmente do que a gente gosta de chamar lá no SOL, escreveu um livro sobre isso, tal, a partir das pesquisas do Passetti, que é uma ecopolítica, não mais uma biopolítica, ou seja, uma política de controle do planeta. Se a biopolítica era o controle da vida como espécie, hoje você tem um controle planetário, e os controles estão projetados para o espaço, né? Não é à toa que as grandes figuras são sujeitos como Elon Musk, que tem alto interesse na corrida espacial. E, então, de um lado, há uma consolidação dessa nova forma de controle e que, de alguma maneira, a pandemia não muda nada, mas ela acelera, como acelerou, né? Por exemplo, uma entrada há muito anunciada e até então colocada de uma maneira pelo menos cuidadosa, que é levar toda a experiência de ensino para dentro dessas máquinas quadradas que a gente está aqui, e de repente, por força da pandemia, tudo foi para lá. Mas, ao mesmo tempo, esse poder ele se mostra mais frágil do que ele era antes. Então, ele está todo momento em crise, né? A ponto de, como na verdade, o Comitê Invisível coloca isso a partir das leituras do próprio Foucault, né? A ponto de a gente poder falar que a gente já não vive algo como o século XX viveu, que eram grandes ciclos, que terminavam em crises, e essas crises anunciavam um novo ciclo que levaria a outra crise. Não, a crise se tornou permanente, então a gente vive num mundo onde a crise é o próprio modo de governo, é o governo pela crise, né? Isso se mostra, por exemplo, veio a crise de 2008, ela sofreu uma reação de novos movimentos de esquerda, pensar no contexto europeu, né? Inclusive novos partidos de esquerda, como o Podemos na Espanha, Syriza na Grécia e tal, e chamou-se disso de uma nova política, de uma democracia real e tal. Eles mal duraram 2, 3 anos e agora são substituídos por também se chama de nova política, que é essa alt-right que conseguiu ocupar cargos institucionais em vários lugares, Ucrânia, Polônia, Brasil, Estados Unidos. E aí a gente vive nesse triângulo, né? Secularização, espetacularização e judicialização, dentro de o que é formalmente uma democracia, por isso que eu gosto de chamá-la de democracia securitária, e num governo eterno de crise. Uma crise sucede a outra, e cada vez elas são mais curtas, né? Então, tipo, a crise de hoje já não é a crise de amanhã, o escândalo de hoje já não é o escândalo de amanhã, o escândalo de 2, 3 anos atrás é retomado e se torna o escândalo de agora. Tudo é acompanhado como se fosse um... Eu acho que até a metáfora do Big Brother é até ruim, e eu não estou falando do George Orwell, estou falando do programa de televisão. No fundo, eu acho que as pessoas vivem mais um grande show de Truman mesmo, sabe? O Jim Carrey, ele vivia num lugar e a vida dele era filmada, mas ele não sabia que estava sendo filmado. Então, eu penso que o momento que a gente vive é esse, e aí não é à toa que os políticos são grandes bufões, entendeu? São clowns, tipo, mas uns clowns do mal, assim, tipo, meio It, sabe? Sabe aquele filme It? Então, o Bolsonaro, para mim, ele é tipo um clown daquele ali, assim, tipo, ao sinistrão, sabe? O próprio governo dele prova que a política no século XXI ela é diferente da do século XX. Então, por exemplo, você monta um governo democrático, formalmente com a democracia que a gente está vivendo. Tem eleição, tem poder judiciário, poder legislativo. É claro, é uma democracia de baixa qualidade, para usar o termo dos cientistas políticos institucionalistas, sim. É uma democracia que está bastante cambaleada, sim, mas é formalmente uma democracia. E o governo dele mostra que você consegue implementar uma agenda ultra-autoritária sem a necessidade, como no século XX, de instaurar uma ditadura. Né? Por isso que eu falei, eu gosto de chamar de democracia securitária, porque inclusive uma democracia em termos de números absolutos. Mata muito mais que qualquer ditadura, reprime muito mais do que qualquer ditadura, manipula e usa o medo discursivo, como em qualquer ditadura, mas que não precisa se formalizar institucionalmente como tal. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com
um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.